Theo segurou o peito quando a dor cortou novamente. Era como se uma fisgada atravessasse o peito por dentro. A sala de reuniões girou, as vozes ficaram distantes e ele precisou se apoiar na mesa de mogno. Todos olhavam. 15 executivos em ternos impecáveis, esperando sua decisão sobre uma fusão milionária, e ele ali suando frio, tentando respirar. "Senhor Moreira, está tudo bem?" perguntou a secretária, levantando-se com os olhos arregalados. "Estou." Ele endireitou o paletó com mãos trêmulas. "Continuem." Mas não estava. E todos ali sabiam disso. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre conexões verdadeiras, amores que crescem devagar e transformações que acontecem quando a gente para respirar, com finais que mostram que o melhor da vida está nas coisas simples. Aos 35 anos, Theo Moreira havia construído um império financeiro impressionante. Presidente de uma empresa de investimentos, morava sozinho em uma cobertura de 300 metros quadrados no melhor bairro da cidade. Sua rotina era implacável. Acordar às 5h30, academia, reuniões até tarde da noite. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas vivia correndo atrás de algo que nunca chegava. Naquela terça-feira, depois do episódio na reunião, o médico foi claro. "Theo, você tem 35 anos e o corpo de alguém de 50. Pressão alta, gastrite, insônia crônica. Se não desacelerar agora, vai ter um infarto antes dos 40. Doutor, eu tenho responsabilidades. E vai ter ainda mais responsabilidades se continuar assim. Seu corpo já está dando sinais claros. Ou você desacelera agora, ou ele vai te obrigar a parar." Theo saiu do consultório irritado. Parar não estava no seu vocabulário. Foi sua prima Helena que mudou tudo. "Você precisa de alguém que cuide de você, só por algumas semanas." Helena cruzou os braços na sala dele. "Conheço uma pessoa, discreta, profissional. Vai organizar sua rotina, suas refeições, garantir que você descanse." "Não preciso de babá, Helena." "Precisa sim. E se não aceitar, eu conto para a tia Marta que você desmaiou na reunião." Theo suspirou. Sua tia Marta era capaz de aparecer na empresa e fazer uma confusão. "Está bem, mas só por 2 semanas." Rebeca Oliveira chegou na segunda-feira seguinte às 7 da manhã em ponto. Theo esperava uma senhora de meia idade, talvez com aquele ar maternal que ele imaginava que todas as cuidadoras tivessem, mas encontrou uma mulher de 28 anos que o surpreendeu completamente. Cabelos castanhos com reflexos dourados, presos em um rabo de cavalo simples mas arrumado, sem uma gota de maquiagem, vestindo calça jeans escura, uma blusa branca básica mas bem passada e tênis brancos que pareciam confortáveis para caminhar o dia inteiro. Carregava uma bolsa de tecido bege que parecia feita à mão e um caderno pequeno com espiral, daqueles que se compra em papelaria comum. "Bom dia, Sr. Moreira. Sou a Rebeca." Ela cumprimentou com um aperto de mão firme, olhando diretamente nos olhos dele, sem aquele constrangimento que a maioria das pessoas demonstrava ao entrar naquela cobertura pela primeira vez. Sem sorrisos forçados, sem reverências, sem comentários sobre o tamanho da casa ou a vista impressionante. "Entre, por favor." Theo abriu a porta mais amplamente, ligeiramente desconcertado pela naturalidade dela. "Quer um café? Tem uma máquina italiana que faz um expresso excelente, ou se preferir..." "Obrigada, mas primeiro preciso entender sua rotina atual." Ela se sentou na poltrona da sala com a mesma naturalidade com que se sentaria na própria casa, abrindo o caderno e pegando uma caneta simples. "A que horas você normalmente acorda?" 5h30. Todos os dias." "Toma café da manhã e onde?" "Um café expresso em pé mesmo na cozinha. Às vezes uma torrada quando estou com pressa." "Trabalha em casa ou sai?" "Saio. Chego no escritório às 7. "Almoça onde? E o quê?" "No escritório mesmo. Peço comida japonesa, às vezes como uma barra de cereal se estou em reunião."
Rebeca anotava tudo meticulosamente, sem expressar julgamento ou surpresa, como se estivesse coletando dados técnicos para um relatório. Exercícios? Academia. 1 hora por dia quando consigo. Jantar? Depende, às vezes peço delivery, às vezes nem janto. Que horas dorme? Entre 00:30 e 1 da manhã, quando não tenho que revisar relatórios até mais tarde. Rebeca fechou o caderno com um movimento decidido. Certo. Ela o encarou com a mesma serenidade com que havia chegado. A partir de agora, você vai acordar às 7. Café da manhã completo às 7:30, sentado à mesa. Trabalho até às 11. Pausa obrigatória de 20 minutos. Almoço em casa ao meio-dia, também sentado à mesa. Trabalho até às 4, outra pausa de 20 minutos. Jantar às 7 da noite. Às 9, a gente desacelera de verdade. Sem telas, sem celular, sem computador e sem televisão. Dormir às 10. Theo a encarou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua completamente desconhecida. Desculpe. Acho que você não entendeu bem a situação. Eu tenho uma empresa para tocar. Tenho reuniões marcadas, compromissos inadiáveis, responsabilidades que não podem esperar. E tenho um corpo para preservar também. Rebeca se levantou da poltrona com a mesma calma com que havia se sentado. Senhor Moreira, Helena me explicou exatamente o que aconteceu. Você quase desmaiou em uma reunião com investidores. Isso não é sinal de dedicação ou força, é sinal de que algo está muito errado. Eu sei, mas você precisa entender que não tem negociação. Ela já estava caminhando em direção à cozinha, como se conhecesse a casa há anos. Você me contratou para ajudar. É exatamente isso que estou fazendo. Vou preparar um café da manhã de verdade. E você vai comer, sentado. Theo ficou ali parado no meio da sala, completamente perplexo, vendo aquela mulher desconhecida mexer nos armários da cozinha com uma naturalidade que o deixou sem reação. Ninguém, absolutamente ninguém, havia falado com ele daquela forma nos últimos 10 anos. 20 minutos depois, ela colocou na mesa um prato com ovos mexidos temperados com ervas que ele nem sabia que tinha na cozinha, torradas integrais levemente douradas, fatias de abacate, morangos frescos cortados e um suco natural de laranja que ela havia espremido na hora. Senta e come um pouco. Rebeca, eu normalmente não tenho tempo para... Senta, só por alguns minutos. Havia algo no tom dela que não era grosseiro nem autoritário, mas que também não abria espaço para discussão. Era firme, decidido, como a voz de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Theo se sentou, ainda meio atordoado com a situação. O primeiro garfo de ovos o surpreendeu. Estava temperado exatamente como ele gostava, embora não fizesse ideia de como ela poderia saber disso. Está gostoso? Ela perguntou, servindo o próprio prato e se sentando à mesa como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Está. E realmente estava. Ele não lembrava da última vez que havia comido um café da manhã de verdade, sentado à mesa, sem pressa, sem o celular buzinando ao lado. Como você sabia que eu gosto de ovos assim? Não sabia. É como eu faço para mim. Achei que você podia gostar também. Você sempre toma café da manhã comigo? Sempre tomo café da manhã. Se você vai estar aqui, faz sentido tomarmos juntos. Era uma lógica tão simples que Theo não soube como argumentar contra. Ótimo. Depois de comer, você vai trabalhar até às 11. Aí vamos dar uma caminhada. Uma caminhada? 20 minutos pelo condomínio, para oxigenar o cérebro e movimentar o corpo. Rebeca, eu não posso simplesmente sair caminhando no meio da manhã. Tenho ligações importantes, reuniões, vai ter que reorganizar. Ela mastigou um pedaço de torrada calmamente. Sua saúde é mais importante que qualquer reunião. Os primeiros dias foram uma disputa silenciosa e constante. Theo tentava furar a rotina de todas as formas possíveis, mas Rebeca estava sempre um passo à frente, como se conseguisse prever cada movimento dele. Quando ele pegava o celular durante o almoço para checar e-mails, rapidinho, ela simplesmente estendia a mão e esperava pacientemente ele entregar o aparelho.
Quando tentava pular a pausa das 4 para terminar uma apresentação urgente, ela aparecia na sala com um chá quente e biscoitos caseiros que havia feito na parte da manhã, e ficava ali, esperando ele parar. "Você é muito teimosa", disse ele no terceiro dia, rendendo-se ao chá e aos biscoitos que tinha que admitir estavam deliciosos. "Você é muito acostumado a fazer só o que quer", ela respondeu, sem parar de descascar batatas para o jantar, as mãos se movendo com uma eficiência que falava de anos de prática. "Esta é minha casa. E este é meu trabalho. Você não acha que está sendo um pouco rígida demais?" Rebeca parou de descascar a batata e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Senhor Moreira, seu corpo estava dando sinais sérios de esgotamento aos 35 anos. Se eu não for rígida, quem vai ser?" Theo suspirou, se rendendo mais uma vez. Havia algo estranhamente reconfortante em ter alguém cuidando desses detalhes, em não precisar pensar se ia comer ou não, em ter horários estruturados que alguém garantia que fossem cumpridos, em saber que alguém se importava genuinamente se ele estava descansando. Na primeira semana, as caminhadas eram silenciosas e tensas. Rebeca caminhava ao lado dele pelos jardins bem cuidados do condomínio, sem pressa, apenas respirando o ar da manhã e observando os detalhes ao redor, as flores que estavam desabrochando nas jardineiras, os passarinhos que cantavam nas árvores, as crianças que brincavam no playground. Theo, no início, ficava visivelmente ansioso, checando o celular a cada 5 minutos, o corpo tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar, claramente contando os segundos para voltar ao trabalho. Mas ela não reclamava, não fazia comentários irônicos, não tentava forçar conversa. Apenas caminhava. Foi na segunda semana que ele finalmente começou a relaxar. O primeiro sinal foi quando ele guardou o celular no bolso e não mexeu mais durante toda a caminhada. O segundo foi quando parou para observar uma borboleta que havia pousado numa rosa vermelha. "Você sempre foi cuidadora?" perguntou numa manhã de quarta-feira, quebrando o silêncio habitual. "Nem sempre. Fiz faculdade de administração. Trabalhei em escritório há alguns anos." Rebeca pisou cuidadosamente numa poça d'água, desviando de uma criança pequena que corria atrás de uma bola. "Mas descobri que gosto mesmo é de cuidar das pessoas, de estar presente quando alguém precisa. Não sente falta do escritório, da agitação, do reconhecimento?" Rebeca sorriu pela primeira vez desde que chegara à casa dele. Um sorriso genuíno que iluminou completamente seu rosto. "Sinto falta de ter plano de saúde e 13º, brincou. E Theo riu também, um som que o surpreendeu porque fazia muito tempo que não ria de forma espontânea. "Mas não sinto falta do estresse, não. Daquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo sem saber bem o que. A vida não precisa ser uma corrida constante. Mas como você se sente realizada? Cuidando, vendo que posso fazer diferença na vida de alguém." "Ontem você dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. Isso me deixa mais feliz do que qualquer promoção que eu já recebi." Theo refletiu sobre isso durante o resto da caminhada, surpreso com o fato de que alguém pudesse sentir satisfação genuína com algo tão simples quanto ter certeza de que ele havia descansado bem. As refeições também se transformaram completamente. Rebeca cozinhava com uma simplicidade que ele havia esquecido que existia, mas que carregava um cuidado que se sentia em cada garfada. Nada muito elaborado. Um peixe grelhado com legumes no vapor, um risoto cremoso feito com ingredientes simples, uma sopa que aquecia não só o corpo, mas também algo dentro do peito dele, e sempre comiam juntos. No início, ele tentava trabalhar enquanto comia, verificar e-mails, revisar contratos, mas ela simplesmente esperava, com uma paciência infinita, ele guardar o computador para servir a comida. "Por que você faz questão de comer junto?" perguntou ele numa tarde de quinta-feira, depois de uma semana inteira cumprindo religiosamente os horários das refeições. "Porque comida é para ser dividida, mesmo quando a gente não tem muito assunto, mesmo quando o silêncio é maior que as palavras."
Rebeca cortou um pedaço de frango grelhado, mastigando devagar. Minha avó sempre dizia que a gente conhece o coração das pessoas na mesa de jantar. E o que você descobriu sobre o meu coração? Rebeca parou de comer e o olhou nos olhos. Que você esqueceu como é estar presente. Que você come sem sentir o gosto da comida, trabalha sem sentir prazer no que faz, dorme sem realmente descansar. Que você se tornou extremamente eficiente, mas acabou se afastando de si mesmo. A sinceridade da resposta pegou Theo desprevenido. Não era cruel, mas era verdadeira de uma forma que doía. E era exatamente isso. Às vezes comiam em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de pequenos gestos. Ela servindo mais sálada no prato dele sem ele pedir, ele oferecendo a última fatia de pão para ela, os dois rindo baixinho quando algum comentário espontâneo quebrava o silêncio. Theo começou a reparar em coisas que nunca havia notado. O barulho suave da chuva na janela, o gosto real da comida na boca, a sensação estranha e boa de estar presente em um momento sem pressa para chegar em outro lugar, sem objetivo além de simplesmente estar ali. Você tem família? Perguntou ele numa tarde de sexta, enquanto ela organizava alguns papéis de receitas e anotações sobre a rotina dele. Tenho uma irmã em outro estado, casada, 2 filhos pequenos. Meus pais morreram há alguns anos. Primeiro minha mãe, de uma doença longa, depois meu pai 6 meses depois. Acho que ele não conseguiu viver sem ela. Rebeca dobrou um papel cuidadosamente antes de continuar. E você, além da Helena? Alguns primos distantes. Meus pais também já se foram. Acidente de carro quando eu tinha 25 anos. É difícil ficar sozinho. Eu me acostumei. É mais simples assim. Rebeca parou de organizar os papéis e o olhou com aqueles olhos verdes que pareciam enxergar além do que ele mostrava. Acostumar não é a mesma coisa que gostar, nem é a mesma coisa que ser feliz. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de uma verdade que Theo não estava pronto para enfrentar ainda. Na terceira semana, ele percebeu que estava genuinamente diferente. Não era só uma questão de dormir melhor ou comer de forma mais saudável, embora isso também fosse verdade. Era algo mais profundo. Dormia tranquilo e acordava realmente descansado. Não só fisicamente, mas mentalmente. Os ombros não doíam mais de tanta tensão acumulada. E pela primeira vez em anos, não sentia aquela pressa constante no peito, como se estivesse sempre atrasado para algum compromisso importante que ele não conseguia identificar. Uma tarde de terça-feira, enquanto tentava se concentrar em um relatório financeiro que precisava revisar, ouviu Rebeca cantarolando baixinho na cozinha. Era uma música suave que ele não conhecia, mas que trouxe uma sensação estranha e muito boa de paz, como se aquela melodia simples tivesse o poder de acalmar uma parte dele que estava agitada há anos. Ele se levantou da mesa do escritório improvisado que havia montado na sala e foi até a cozinha, apoiando-se no batente da porta para observá-la preparar o jantar. Ela estava de costas para ele, mexendo algo numa panela, os cabelos soltos pela primeira vez desde que chegara à casa, balançando levemente enquanto cantarolava. A luz dourada do fim de tarde entrava pela janela e criava uma atmosfera quase cinematográfica, como se aquele momento tivesse sido cuidadosamente planejado para ser perfeito. Que música é essa? Rebeca se virou rapidamente, ligeiramente corada por ter sido pega desprevenida. Ah, desculpa. Não sabia que estava cantando alto. Não estava, eu que prestei atenção. Theo hesitou por um segundo. É bonita. É uma música que minha mãe costumava cantar quando cozinhava. Sempre me lembro dela quando estou fazendo jantar. Eles se olharam por um momento que durou mais do que deveria. Theo sentiu algo que não sabia nomear direito. Não era paixão arrebatadora, nem desejo intenso como ele já havia sentido antes. Era uma sensação diferente, mais profunda e ao mesmo tempo mais suave. Era como se aquela cena, ela cantando a música da mãe, a comida no fogo, a luz dourada da tarde, o cheiro caseiro que tomava conta da cozinha, fosse exatamente onde ele deveria estar.
como se depois de anos procurando, tivesse finalmente encontrado o lugar certo. Posso ajudar em alguma coisa? Pode pôr a mesa. As louças estão no armário da esquerda. Eles prepararam o jantar juntos pela primeira vez, e Theo descobriu que não sabia fazer praticamente nada na cozinha além de esquentar água para café. Mas seguia as instruções dela com uma vontade genuína de aprender, e riam quando ele errava o ponto do arroz, colocava sal demais na salada, ou derrubava metade do queijo ralado no chão em vez de colocar no macarrão. Você é um desastre completo na cozinha, disse Rebeca, rindo enquanto o ajudava a limpar o queijo do chão. Nunca precisei aprender. Sempre tive funcionários ou pedia delivery. Todo mundo precisa saber fazer pelo menos um ovo frito. É questão de sobrevivência básica. Você me ensina? Posso tentar, mas vai ter que prometer que vai prestar atenção de verdade, sem ficar pensando em trabalho. Prometo. A partir dali, os jantares se tornaram um projeto conjunto e diário. Rebeca ensinava com uma paciência infinita. Theo aprendia com uma curiosidade que o surpreendia. Erravam, riam, começavam de novo. Queimavam o alho, deixavam o sal cair na pia, discutiam sobre o tempo de cozimento dos legumes. A casa, que sempre foi silenciosa como um museu, se encheu de conversas espontâneas, de barulho de panelas, de pequenos acidentes culinários que viravam motivo de risada, de um tipo de vida que Theo nem sabia que existia. Ele começou a chegar mais cedo do escritório todos os dias, criando desculpas para si mesmo sobre eficiência e produtividade. Mas a verdade era que estava ansioso pelos momentos em casa. Não pelo luxo da cobertura ou pelo conforto dos móveis caros, mas pela presença dela. Pela sensação única de que alguém o esperava, não para cobrar resultados, relatórios ou decisões importantes, mas apenas para dividir o final do dia, para perguntar como tinha sido a reunião da tarde, para contar sobre o livro que estava lendo ou sobre a conversa que tinha tido com a irmã. Uma noite, enquanto lavavam a louça lado a lado, uma rotina que havia se estabelecido naturalmente, Rebeca comentou: "Você está bem diferente." Diferente como? Mais presente. Não fica mais olhando o celular o tempo todo durante as conversas. Ri com mais frequência. Parece mais leve. Theo secou um prato devagar, pensando sobre o que ela havia dito. É estranho. Sinto como se tivesse acordado de um sono muito longo. Como se estivesse vivendo no piloto automático há anos. Talvez tenha acordado mesmo. Naquela noite, depois de Rebeca se recolher para o quarto de hóspedes, Theo ficou na varanda olhando a cidade iluminada lá embaixo. Pela primeira vez em anos não estava pensando em trabalho, em metas trimestrais ou em compromissos do dia seguinte. Estava apenas presente, respirando o ar da noite e sentindo algo que demorou para identificar como contentamento. A quarta semana trouxe uma melancolia inesperada. Rebeca começara a falar sobre o final do acompanhamento, sobre como ele já estava com uma rotina saudável estabelecida, sobre como não precisaria mais de supervisão. E cada comentário nessa direção apertava o peito dele de uma forma que não conseguia explicar. "Você acha que consigo manter tudo isso sozinho?" perguntou ele numa manhã. "Acho que sim. Você só precisava aprender a parar. Agora já sabe." Mas Theo não queria parar, pelo menos não parar com a companhia dela. Não queria voltar aos jantares solitários, às manhãs silenciosas, às noites vazias. Não era sobre ter alguém para cuidar da casa. Era sobre ter alguém para dividir a vida. Na penúltima semana, ele tomou coragem para uma conversa que vinha adiando. "Rebeca, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você tem alguém? Namorado?" Ela parou de cortar os legumes para o jantar. "Por que quer saber?" Curiosidade genuína. "Não tenho. Há muito tempo que não tenho." "Por quê?" Rebeca suspirou, voltando a cortar os tomates com movimentos precisos. "Porque é difícil encontrar alguém que realmente te escute, que não queira te apressar ou te mudar. Que goste de você exatamente como você é." Theo sentiu o coração apertar. Era exatamente o que sentia ao lado dela. "E você?" ela perguntou. "Nunca se casou?" "Nunca tive tempo para relacionamentos sérios.
Sempre achei que era perda de energia. E agora? Agora acho que perda de tempo é viver sem dividir os momentos importantes com alguém. A última semana chegou rápido demais. Na última sexta-feira, Theo encontrou Rebecca na varanda, observando o movimento da cidade. Posso sentar? Claro. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Rebecca, preciso te falar uma coisa. Eu sei, ela disse suavemente. Sabe o quê? Sei que você não quer que eu vá embora. Também sei que eu não quero ir. Então por que você vai? Porque nossa relação começou profissionalmente. Porque tenho medo de estar confundindo carinho com dependência. E se não for confusão? E se for real? Como você sabe? Porque nunca me senti tão eu mesmo perto de alguém. Porque você me ensinou que a vida não precisa ser uma corrida. Porque quando penso no meu futuro, você está nele. Theo, não estou pedindo para você ficar como funcionária. Estou pedindo para ficar porque quer. Comigo. Você tem certeza? Porque eu não sou sofisticada, não gosto de eventos sociais. Rebecca, você me ensinou que em casa é o melhor lugar do mundo. Eu não quero que você seja diferente. Eles se aproximaram ali, sem pressa, e o beijo veio como uma certeza tranquila. 6 meses depois, Theo havia reduzido sua carga de trabalho. Rebecca continuou cuidando de algumas pessoas, mas agora escolhia os casos. Acordavam às 7, tomavam café juntos, trabalhavam no próprio ritmo. A casa continuava luxuosa, mas agora estava cheia de vida. Você sente falta? Perguntou Rebecca numa tarde. Falta de quê? Da vida de antes, da correria. Theo parou de ler e a olhou regando as plantas. Sabe o que eu sinto falta? De nada. Pela primeira vez na vida não sinto falta de nada. Nem de conquistar o mundo. Rebecca, eu já conquistei o meu mundo, está bem aqui. Porque às vezes o amor não chega para revolucionar a vida da gente. Às vezes ele chega para nos ensinar que a vida que a gente tem, quando dividida com a pessoa certa, já é perfeita do jeito que é.